Bom dia, tudo bem com você? Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho nessa manhã mais uma vez, com muita alegria, compartilhar uma palavra do Bálsamo de Gileade ao seu coração. Essa manhã eu gostaria de dar continuidade à reflexão do texto que eu postei ontem em 2 Reis, no capítulo 5. Ontem a temática, a ênfase dada a este texto, tratava-se da história da menina israelita, que foi um instrumento nas mãos de Deus para que Deus fosse conhecido no coração de um comandante assírio. Hoje eu gostaria de fazer um comentário de uma outra faceta deste mesmo texto. E então, para isso, eu gostaria de trazer alguns comentários a respeito de algumas posturas das pessoas que estavam envolvidas nesta história. E o tema de hoje será o poder da comunicação. Nós vamos observar no mesmo texto, em 2 Reis, no capítulo 5, a postura dos dois reis que estavam em comunicação por conta da necessidade de cura da pele daquele comandante assírio e também da postura do próprio comandante. Então eu gostaria que você estivesse atento agora a alguns versículos que eu trarei para que nós possamos meditar nesta palavra. Bem, retomando então, a menina foi quem indicou o caminho, não é? Para que Naamã pudesse chegar até o rei de Israel, para chegar então ao profeta Eliseu. Nesta passagem, o rei da Assíria comunica-se com o comandante oficial, não é, da Síria, e o encaminha até o rei de Israel através de uma carta. E eu vou ler o versículo em que ele começa a se pronunciar. Está no versículo 5. O rei da Síria disse: você deve ir a Samaria. Mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas para presentear. Naamã entregou a carta ao rei de Israel, e ela dizia: quando você receber esta carta, saberá que eu estou enviando pessoalmente o meu oficial Naamã para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ele ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia: por acaso eu sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida, ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga comigo, isto sim. Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele: por que você está tão perturbado, a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim, para que ele saiba que existe um profeta em Israel. E Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem: vá ao rio Jordão e mergulhe ali 7 vezes. Sua pele será curada e renovada. Bem, até aqui, vamos meditar um pouco da comunicação entre estes homens. Bem, vejam que o rei de Israel ficou desesperado quando recebeu esta carta, porque ele se sentiu na obrigação de responder e corresponder ao rei da Síria, mas sabia que ele não tinha condições, ele não era Deus, ele não tinha poder de cura algum. Mas veja qual é o erro grave da comunicação aqui. E se não é isso que nós fazemos muitas vezes. O rei da Síria, primeiramente, se expressa mal, dizendo ao rei de Israel que esperava que o rei de Israel pudesse curar da sua doença, pudesse curar Naamã de sua doença. Ele não expressou nesta carta que soube de um profeta em Israel que poderia certamente curar através do poder de Deus a Naamã. Ele simplesmente encaminha uma carta, talvez com poucas palavras, dizendo que ele esperava que o rei de Israel trouxesse cura ao seu oficial. Segundo problema de comunicação, o rei de Israel, lendo a carta, se angustia, rasga suas roupas, entra em surto, imaginando que houvesse guerra, houvesse briga entre os reis, porque ele não tinha como atender ao pedido deste rei
da Síria, não é? E simplesmente se esqueceu que havia em Israel um profeta, que era o Deus, que era um homem de Deus e que poderia certamente abençoar Naamã. Mais um erro de comunicação. Ele simplesmente entra em desespero, rasga suas roupas e não vai em busca daquilo que ele tinha poder sim de alcançar, que era a presença do profeta de Israel. Bem, aí então entra em cena Eliseu, que foi neste momento o mais sábio dentre eles, não é? Alertando ao rei de que ele não tinha por que se perturbar, era só enviar o oficial para ele, não é? Mas ao coração de Naamã, certamente a comunicação também foi falha de Eliseu, porque ele manda uma mensagem, ele envia um ajudante para recebê-lo, para encaminhar essa mensagem, dando ali a informação de que ele fosse ao Rio Jordão, mergulhasse 7 vezes e que ali ele seria curado. Não era também a comunicação que Naamã esperava. Naamã esperava conhecer pessoalmente o profeta, esperava ver as maravilhas deste Deus se manifestar através das palavras de Eliseu. E aí o que acontece diante de um problema de comunicação truncada, não é? As pessoas, elas entram em discórdia, as pessoas entram em descontentamento e nós podemos ver aqui como houve falha na comunicação de todos eles. Inclusive, se nós formos julgar, também de Eliseu, não é? Mas o rei da Síria não foi direto ao ponto, o rei de Judá não questionou em absolutamente nada o comandante para poder entender do que se tratava, para enfim poder auxiliá-lo, né? O comandante se irrita com a ausência do profeta e com a forma da qual ele designa que seja feitos os banhos, não é, para que ele fosse curado, e aí ele entra em questionamento, ele reclama de que ele poderia ter se banhado ali mesmo na Síria, que onde teria rios muito mais limpos, e a comunicação truncada quase leva a este homem, comandante do exército da Síria, a perder a sua bênção. Apenas alguns homens podemos dizer que foram melhor comunicadores nessa circunstância, que foram ali os auxiliares, os ajudantes, os acompanhantes de Naamã, que com muito carinho disseram a ele que se o rei ou o profeta tivesse dado algo muito difícil, alguma exigência muito grande para que ele pudesse fazer, certamente ele faria, não é? Porque afinal de contas ele foi em busca da sua cura. E então a frase do dia é: por que não acatar esta simples instrução e mergulhar e se salvar? E nós sabemos que a sequência foi um grande milagre, foi uma cura poderosa a ponto de levar Naamã a conhecer a Deus como o único Senhor. Mas a pergunta nesta manhã para você é: por que não acatar esta simples instrução de mergulhar? Talvez você esteja esperando que situações milagrosas, mirabolantes, mágicas e fantásticas se apresentem diante de tudo aquilo que você espera. E não observa simples comandos, não observa simples instruções e evita de mergulhar profundamente, de cabeça naquilo que vai ser a resposta para o seu coração. Que nessa manhã você possa meditar nessa palavra e trazer para o seu coração o resultado da insistência desses acompanhantes de Naamã e que o fez realmente a fazer aquela simples instrução e mergulhar no rio e se salvar e se limpar, não é? Que você possa nessa manhã encher o seu coração de esperança, de que muitas vezes Deus coloca diante da nossa presença simples instruções para que nós possamos ser abençoados e prósperos nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Que em nome do Senhor Jesus você possa enxergar a uma simples instrução, que você possa servir ao Deus Todo-Poderoso, entregar-se a Ele, confiar nas tuas mãos, porque o mais Ele fará. Tenha um bom dia, medite nessa palavra e seja são.
em nome de Jesus. Se amanhã o Senhor permitir, eu volto com mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. Até amanhã. Tchau.